8h06. Já está aqui no nosso estúdio Júlio César Ribeiro, também o professor Dimas e o Luiz Marafelli. Os primeiros 20 minutos nós teremos dedicado exclusivamente ao candidato. Vai falar de suas propostas, seus projetos, de suas ideias, de maneira que não vamos interrompê-lo. Então, Júlio, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui na Rádio Cidade. E eu acho que tenho certeza que é uma maneira que nós estamos contribuindo para que as pessoas possam conhecer suas ideias, possam conhecer aquilo que você quer e deseja implantar a partir do dia 1º de janeiro de 2013, caso a sociedade dos arcoenses o eleja como futuro prefeito de Arcos. Muito obrigado e boa tarde. E a partir de agora você terá 20 minutos para a sua exposição do seu programa de governo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade, boa tarde a todos os arcoenses, boa tarde a todas as pessoas da região que estão ouvindo essa rádio, que tanto contribui para a democracia de nosso município. E gostaria também de dar boa tarde aqui ao Luiz Marafelli. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Dimas. Boa tarde ao Everton, que está aqui com a gente nesse programa de entrevistas. Eu gostaria de primeiramente me apresentar. Às vezes muitas pessoas não me conhecem aqui na cidade. Eu sou filho do ex-prefeito Paulo Marques e da dona Leopoldina Ribeiro de Oliveira. Minha mãe, ela tem o nome de Zita Ribeiro, é o apelido de Zita Ribeiro. E eu tenho a felicidade de tê-los comigo e estar até hoje, como muitos dizem que eu sou uma pessoa de muita sorte, de estar morando ainda com os meus pais. Apesar de já ter tido vários relacionamentos, eu ainda não tive a felicidade também de me casar, ainda, mas pretendo me casar no futuro próximo. Mas eu sou uma pessoa, Tadeu, que você já sabe, numa outra entrevista numa rádio eu fui muito polêmico, foi uma entrevista muito pesada, mas eu gostei, fui muito elogiado pelas pessoas nas ruas, porque dizem que eu tenho muita coragem, muita vontade e não tenho medo de certas coisas, de falar as verdades, porque hoje em dia, devido até o próprio início da nossa campanha, eu saí de última hora como candidato, todos sabem, não era candidato, tanto é que a minha campanha até hoje ainda não coloquei na rua, estamos terminando de montar um caminhão para poder começar a rodar, começar a pedir os votos aí, e também não temos condições financeiras de bancar aí. Tem candidato aí, o atual prefeito, que está aí com caixa 2, acusações, a gente está lendo no jornal, e já tive informação, eu não sei se você sabe, eu sempre trabalhei com informações. Eu trabalhei a minha vida toda como contador e despachante até hoje. Eu vim para Arcos, nasci em Lagoa da Prata, vim para Arcos com 6 meses de idade, então eu me considero um arcoense. Eu nasci em Lagoa da Prata em 65 e fiquei 6 meses em Lagoa da Prata, e de lá para cá eu vim para Arcos e estou aqui até hoje. Já fui membro do grupo de escoteiros, fui membro da banda de música, todas as atividades, Interact, Rotaract, até comecei a frequentar o Lions, o próprio Rotary de Arcos. Eu sempre me envolvi na sociedade de alguma forma, com trabalhos voluntários, e sempre estive morando e vivendo aqui em Arcos. Eu vivo os problemas dessa cidade. Diante disso, o que eu digo para você é que eu tive que ser candidato porque a gente não pode deixar a política do jeito que está indo no país. Os esquemas de corrupção, caixa 2, mensalão, o nível da política caiu demais nos últimos anos. Isso é melancólico para a nossa sociedade. Então, eu gostaria de discorrer agora sobre o programa de governo nosso e inicialmente e também no finalmente eu peço o voto de todos os cidadãos arcoenses, todos os eleitores. Eu peço o voto dos idosos, dos jovens, dos adolescentes que estão votando pela primeira vez. Por quê? Porque eu preciso do seu voto. Eu preciso do seu voto. Eu peço seu voto, Tadeu. Não sei em quem você vai votar. Eu peço seu voto, Dimas. Peço voto ao Luiz Marafelli. Eu peço voto a todas as pessoas que eu puder pedir, eu vou pedir. Sempre respeitando
Nós não teremos em nossa campanha poluição visual, nós não teremos poluição com papéis santinhos, nós não teremos poluição sonora na nossa campanha. Costumo dizer, eu sou mineiro, mineiro trabalha calado. Eles estão esquecendo que mineiro trabalha calado. Eu não tenho condições de pagar uma pessoa para bater bandeira R$150, da forma que eu vi ontem. Tinha 100 pessoas batendo bandeira para o atual prefeito, batendo bandeira e ganhando R$150. Você imagina, num dia, numa manhã de sábado, a campanha dele ficou em R$15 mil. Isso é um absurdo, gente. A gente vê isso e fica calado. A gente não pode ser indiferente disso. Não podemos ficar indiferente a isso, porque o dinheiro está saindo de um caixa 2 que eu já denunciei, que até agora ninguém tomou providência, certo? Então, o que foi aquela entrevista na Rádio Cidade? Aquela entrevista foi um grito de alerta, porque não adianta, a gente vai ficar apanhando a vida inteira. Esse pessoal fazendo festa com dinheiro público, esse pessoal fazendo festa, foguete, folia, fazendo com dinheiro meu, seu, nosso, o dinheiro de suor de gente que trabalha. Eu peço voto àquele cidadão que levanta cedo e vai trabalhar nas indústrias. Eu peço voto àquele cidadão que passa apertado para pagar as suas contas no fim do mês para colocar mantimentos na sua casa. E vejo que o que eles estão fazendo com a nossa cidade é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Pegar R$800 mil e comprar um terreno de um alqueire de terra para poder pôr um pinicão novo, para fazer um pinicão novo, R$800 mil. Eu quero saber como que conseguiram avaliar um terreno nesse valor. Colocar no lajão R$500 mil numa laje. Se você medir aquela laje e dividir em metros, cidadão nenhum no mundo tem condição de bater uma laje da sua própria pequena casa de 50 metros. Isso é um absurdo. O que está acontecendo na nossa cidade é uma sacanagem. E esse cidadão tem hoje R$3 milhões guardado em casas de pessoas que estão ajudando ele para poder julgar nas últimas semanas da eleição. Quem somos nós, Lécio, Júlio, Roberto, para enfrentar a máquina financeira desse cidadão? Financeiramente ele já ganhou, certo? Mas a indignação das pessoas de bem talvez mude o resultado dessa eleição. Daquelas pessoas que levantam cedo e vão trabalhar, aquelas pessoas que suam a camisa, aqueles fazendeiros que tiram leite para vender a 70, 80 centavos para uma multinacional, para uma Embaré, para uma Nestlé. Aqueles que suam e que daquele dinheiro que eles tiram do leite, 30%, 40% é imposto que vai para esses cidadãos inconsequentes que estão gastando de forma escusa o dinheiro do cidadão arcoense, o dinheiro nosso. Então eu gostaria de discorrer isso. Aquela entrevista foi um ponto de indignação. Da mesma forma que hoje eu me emociono em estar indignado com o que estão fazendo com o dinheiro nosso, com o meu, com o seu, com o dinheiro seu, eleitor, seu cidadão, certo? Passamos 4 anos sem se construir uma casa popular nessa cidade. O que eu vejo de mães com filhos, pode ser até mães solteiras que querem ter a sua própria casa e não tem condição de ter, porque não se construiu uma casa popular. Construiu-se pracinhas, pracinha aqui, pracinha ali, pracinha colar. Mas quem é que vai dormir na pracinha? Só o Bruno e Marrone que acordou na praça. Entendeu? Eu acho assim, é indignante, a gente não pode ser indiferente com isso. Nós temos que ter responsabilidade em cima disso. Então eu vou discorrer um pouco sobre o nosso programa de governo para Arcos 2013-2016. O Partido Trabalhista do Brasil, o Diretório da cidade de Arcos, Minas Gerais, através dos seus candidatos a prefeito e vice-prefeito, vem apresentar o seu plano de governo para os anos de 2013 a 2016. Em seu mandato eletivo através de você, eleitor, no dia 7 de outubro, se nos agraciar com a vitória. Temos que deixar claro isso, porque eu acredito ser até muito difícil a vitória diante de tanto dinheiro e tanta cachorrada nessa eleição, eu estou vendo. É indignante.
Educação. Vou começar com a educação, Tadeu e eleitores, porque eu sou da linha de Darcy Ribeiro, eu sou da linha de Maria Frias, eu sou da linha de Paulo Marx, entendeu? Eu sou da linha dos educadores. Eu estudei muito educação nos anos 70, 80 e 90. E eu quero começar com a educação. Primeiro passo, a questão da educação na nossa cidade, o primeiro passo seria salvamento da PUC. Isso é primordial. Eu tenho tido algumas conversas com o Dom Serafim, devo estar numa reunião com ele essa semana, porque dizem que não, os atuais governantes dizem que não, a PUC nunca vai embora, isso, aquilo, outro, mas a realidade é o seguinte: a PUC já está jogando a toalha, ela está indo embora de Arcos. Se a gente não se mobilizar, não se criar uma estrutura para segurar a Pontifícia Universidade Católica em Arcos, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Então, o primeiro ponto seria o salvamento da PUC, a reestruturação da educação arcoense, requalificando o professorado. Eu não sei, Tadeu, se você sabe, eu costumo dizer muito nas minhas entrevistas, nas minhas conversas, o nível de educação do Brasil caiu por uma situação tão crítica, que hoje o nível de educação do Brasil é pior do que o da Etiópia. A Etiópia tem um problema sério que se chama deserto. As pessoas passam fome, mas aquelas pessoas que a gente vê passando fome, às vezes sabem falar 3 línguas, certo? O nível de educação e cultura da Etiópia é muito melhor do que o do Brasil. Criação de mais escolas de tempo integral nos moldes estruturais de Jean Piaget. É um educador, o Dino sabe da história de Jean Piaget, juntamente com Maria Frias, que nos trouxe várias evoluções na nossa sociedade com a inclusão do modo de educação de Jean Piaget. Construção de uma sede para a Secretaria Municipal de Educação, que não tem, pagando aluguel. Saúde, é o segundo ponto. Construção de um novo hospital com centro de hemodiálise, tomografia computadorizada, mamografia e CTI. Eu pretendo construir esse hospital com recursos da nossa prefeitura, com aproximadamente 18 leitos de UTI. Arcos não tem um leito de UTI, gente. É um absurdo, uma cidade que está indo aí. Esse pessoal pensa só no umbigo, eles não pensam que daqui para frente, Arcos de 40 mil vai para 50 mil habitantes, que a cidade está crescendo. A cidade está crescendo. A gente vê hoje, eu vejo nas ruas, Tadeu. Ontem eu ainda comentei com um colega, falei assim, gente, como as pessoas são diferentes daquelas pessoas de 20 anos atrás. Existe uma geração nova aí que você não conhece elas. Você não conhece essas pessoas, certo? Moças, rapazes, pessoas que vêm de fora e se fixam na nossa cidade. Isso é maravilhoso. Olha a pluralidade de tudo isso. A cidade não é aquela cidade mais de 10 mil, 15 mil habitantes. Nós estamos com 35, 40, nós estamos indo para 100 mil habitantes dentro de uns 20 anos. Nós temos que pensar essa cidade para daqui 100, não é para daqui 10 dias, 20 dias, não. Continuando, acompanhamento e suporte para gestantes em convênio com a PUC Minas. No meu governo, tudo que eu for fazer, você pode ter certeza que a PUC estará junto. Suporte intelectual e psicológico para gestantes adolescentes, que nós não temos hoje. Prevenção de doenças com os cursos na área de saúde da PUC Minas. Reestruturação total da Santa Casa com a criação do Centro de Terapia Intensiva, englobando 18 leitos de UTI também na Santa Casa. Dinheiro isso tem, a prefeitura tem, gente. A prefeitura tem, ela tem dinheiro para poder pôr no bolso de muita gente aí que está aí usurpando dos recursos. E falta dinheiro para fazer isso que eu estou falando aqui. Reestruturação do sistema de esgoto com pleno funcionamento da estação de tratamento de esgoto, galerias para escoamento das águas pluviais, reestruturação da casa que o atual prefeito deu cano no aluguel em Barretos. Este canalha, isto é uma das coisas mais perniciosas, aquele cidadão que usa da doença da pessoa para se promover e dar o cano no aluguel de uma casa. Isso para mim é indignante, esse cidadão para mim não vale nada. Seria a criação também de um hemocentro, hemodiálise, custo baixo. Hoje nós temos sistemas de tratamento de hemodiálise já com custo baixo.
a tecnologia que hoje está sendo utilizada para se fazer hemodiálise, ela melhorou muito, entendeu? Então, hoje nós temos sistemas compactos que fazem o trabalho de hemodiálise em um paciente. Isso hoje ficou barato. Antes era muito caro, isso ficou barato. Com 800 mil reais, você faz uma sala das melhores do mundo para poder fazer um tratamento de hemodiálise de 20 pessoas de uma vez, ao invés de deixar essas pessoas morrer nas estradas. Você imagina, você depois de uma sessão de hemodiálise, daqui já é complicado, é igual a sessão de quimioterapia, você morrer na estrada de acidente, por falta de segurança. Obras públicas. Construção da trincheira da Rua São Geraldo, ligando o centro da cidade aos bairros Jardim Bela Vista e São Judas Tadeu. Construção de 5 passarelas sobre a ferrovia e rodovia que cortam a cidade, trazendo segurança para os cidadãos. Construção imediata do anel rodoviário com a reestruturação da BR-354. Construção de um teatro municipal. O asfalto rural. Construção de 500 casas populares em regime de mutirão para poder abrigar as famílias que hoje não têm casa própria e pagam aluguel. Criação do projeto aqui em Arcos, aluguel nunca mais. Em meu governo não se terá uma mãe sem uma casa para morar. A mãe que estiver com um filho e pagando aluguel, ela terá prioridade. Eu gostaria de saber hoje o que foi feito, para quem foram doados os lotes no bairro que tomou o nome de Orlândia, porque ninguém sabe. Tem que se entrar na justiça para pegar a lista de quem eles doaram o lote, para quem eles doaram o lote. O loteamento virou, não é Novo Santo Antônio nem Sol Nascente, é Orlândia, porque foi o que ele quis, tirou do bolso para quem ele foi dar o lote. Reconstrução do aeroporto da cidade de Arcos. Centro de estudos para tecnologia de ponta, para o polo de montagem industrial pesada que se tornou a nossa cidade. Nós temos aqui empresas, IMEC, Cimecal, Arcomáquinas, a outra lá debaixo do Vanduilton, irmão do Manuel, eu esqueci o nome, Presmontec. Nós temos um polo de montagem industrial pesada, de montagem de fornos de cal, cimento, que é uma coisa maravilhosa que está se tornando a nossa cidade. Você vê as máquinas de equipamentos e equipamentos que a Arcomáquinas faz na área de vulcanização de pneus. Gente, Arcos está se transformando num centro de industrialização, de tecnologia de ponta de montagem que nós não estamos vendo, mas ele está acontecendo. Reforma geral do Parque Municipal da Usina Velha, que está abandonado. Segurança Pública. Construção da sede da Polícia Civil, da Delegacia de Polícia Civil, que a Polícia Civil é uma casa de morada que se tornou uma delegacia. Novos veículos para a Polícia Civil e equipar a mesma. Reestruturação do trânsito na área central da cidade junto à BR-354. Passarelas na BR-354. Planejamento é uma área muito importante, que não se faz nada de planejamento. Esse pessoal não planeja, eles não sabem o que é planejamento. Eles não sabem, não adianta. É igual, por exemplo, se colocar o Júlio dentro de um açougue. Ele não sabe trabalhar no açougue. Planejamento esse pessoal não sabe, eles não sabem o que é planejamento. E eu não sei trabalhar no açougue. Se você me der vários tipos de serviço, eu sei discorrer em vários. Em açougue eu não sei. Planejamento, auditoria ampla, geral e restrita das contas da prefeitura com gastos e investimentos, que eu acho que o que está acontecendo de gastos e investimento lá, para mim, é algo surreal. Preparar a cidade planejando com o Plano Arco-Íris de Estudos Socioeconômicos, PAESE, repensar a estrutura e replanejar todos os investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, obras e qualificação, principalmente do pessoal. Instalação do IFMG na antiga sede da Escola Milton Campos, no bairro Calçolândia, reestruturando-a para sediar uma futura universidade federal, para que Arcos possa se tornar realmente uma cidade universitária, com faculdades particulares e com a faculdade federal. Fiscalização das empresas de mineração para o pagamento real da CETEM, royalties do minério, para haver uma injeção de recursos no nosso município. Replanejar, reestruturar a discussão dos royalties dos minérios.
repensar juntamente com a PUC Minas o futuro de nossa cidade e região. Implantação do orçamento participativo, criação e implantação do Banco do Povo, com crédito rápido e barato para os cidadãos que tiverem necessidades imediatas para serem sanadas e investimentos em pequenos negócios. Buscar novas empresas com novas atividades econômicas para a cidade, reestruturação do almoxerifado da Prefeitura, criação de junta para assuntos estratégicos, meio ambiente e turismo, criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com a reestruturação de todo o setor ambiental de nosso município e cidade, equipar o setor de reciclagem, consertar o aterro sanitário. Esses incompetentes que hoje estão no governo, que dizem que foi coisa do passado, é porque eles não têm capacidade de arrumar uma estação de tratamento de esgoto e não têm capacidade de arrumar um aterro sanitário, porque eles não têm know-how para poder trabalhar com isso. Internet gratuita via satélite, criação do circuito turístico do Centro-Oeste Mineiro, reestruturação da questão ferroviária com a implementação do trem turístico do Centro-Oeste, criação do Parque Estadual da Gruta da Cazanga, abrindo a gruta para a visitação pública, juntamente com a Estação Ecológica do Corumbá e as pinturas do rei rupestres do sítio da Posse Grande. Agricultura. Criação e implantação da patrulha agrícola com subsídios para os pequenos agricultores. Seu tempo venceu, nós vamos seguir a risca. Todos aqui terão, o tempo será rigoroso, para a gente não ser injusto com nenhum dos candidatos que aqui estiverem. A partir de agora nós vamos zerar novamente o nosso cronômetro, o Dimas está acompanhando, Dimas, 20 minutos, o cravado, não é isso? 20 minutos 643 milésimos, que o Tadeu tem um cronômetro online aqui, muito bem organizado, Tadeu, meus parabéns, webgol. Realmente nunca vi isso aqui em estúdio de rádio. Nós vamos fazer isso aqui para dar lisura ao nosso programa. Eu quero responder uma senhora que ligou aqui na Rádio Cidade, dizendo: ô Júlio, não precisa se preocupar com o tempo, que aqui a gente zera, tá? Então não tem problema a gente fazer comentário. A senhora ligou aqui dizendo que eu falei que não deixaria ter ofensas. O que não vai ter ofensa, que foi conversado em reunião, é os candidatos falarem de pessoas que não participam do pleito. Se o candidato tem opinião a respeito da atual administração, das administrações anteriores, e isso não tem como, porque ele está num jogo, numa disputa eleitoral. Então, se qualquer candidato que quiser fazer a comparação, eu vou fazer um trabalho melhor do que as administrações todas para trás, no processo eleitoral, nós não vamos admitir, já foi conversado, é que sejam difamadas pessoas que não estão na disputa eleitoral. Por exemplo, chamar o São Joaquim, que mora na comunidade rural, de vagabundo, safado, isso não vai ser admitido, porque a pessoa não participa, ele não vai ter o direito de ficar se defender. Então nós não vamos acatar isso. Quanto ao comentário do Júlio acerca de qualquer administração, isso é de responsabilidade dele, só a gente espera que ele utilize o seu tempo para falar de suas propostas. Então vou deixar bem claro, porque aqui está sendo conduzido muito transparente esse programa, e nós vamos aqui levar da maneira que nós tratamos com os coordenadores. Então fique bem claro, o tempo que será dado ao Júlio será dado a todos. Os próximos que vierem, que se sentirem ofendidos pelo que o Júlio disse, poderão também respondê-lo dentro do processo que é a disputa eleitoral, para não ter dúvida, certo? Vamos passar agora as perguntas. Eu vou começar por mim, Júlio, depois estarei passando aí para o Dimas e também para o Dimas e para o professor Dimas, Luiz, meu Deus do céu, para o Luiz e também para o Dimas, para que façam as suas perguntas, as suas indagações, porque aqui nós vamos utilizar da maneira democrática, não vai ser apenas o Tadeu que vai fazer pergunta. E nós vamos a um rápido intervalo, os patrocinadores. Já estamos de volta, agora são 13 horas e 34 minutos. Você acompanha aqui pela Rádio Cidade a primeira entrevista de uma série de 4 com os candidatos a prefeito da cidade de Arcos, eleições 2012. Você acompanha aqui pela Rádio Cidade, lembrando que na próxima quinta-feira o tão aguardado debate entre os candidatos, a partir das 20 horas, você vai acompanhar aqui pela Rádio Cidade e também pelo www.jornalcco.com.br. Júlio, vamos zerar aqui, vamos iniciar agora o segundo bloco dessa entrevista.
Uma pergunta que se faz, Júlio, principalmente depois que você, daquela entrevista que você concedeu a outra emissora, inclusive fazendo algumas avaliações a respeito da atual administração, algumas pessoas questionaram comigo, na rua, ou aqui mesmo na Rádio Cidade, de que vocês apoiaram o atual prefeito nas eleições passadas. O que teria mudado essa sua opinião? A família não está satisfeita? O que aconteceu? Porque no início, eu até entrevistei o Antônio Vitor aqui, saiu um boato, quero deixar bem claro que foi boato, de que a revolta de vocês em relação ao atual prefeito ou administração é porque sua mãe teria sido convidada para ser vice e depois não foi. O que é a verdade em torno disso? Deixa eu te falar, Tadeu, caros ouvintes, na última eleição, eu particularmente votei em Baiano, na última eleição, e eu achava, a gente erra, o ser humano erra, eu achava que o Baiano seria uma opção para a gente ter uma mudança, porque a Arcos está precisando de uma mudança. Esse pessoal aqui, eu gostaria de deixar claro, por exemplo, Lécio, Plácido, Baiano, esse pessoal pensa a cidade no século passado, eles não pensam para este século e para o futuro. Eles pensam só no próprio umbigo. Eu tenho relações, assim, complicadas com relação ao que eu pedi. Eu tentei no início do governo do Baiano ajudar ele, dar ideias, fazer as coisas. Baiano, faça isso. Eu dei milhões de ideias para o Baiano. Tentei intervir várias vezes no governo dele, ajudá-lo a ele achar um caminho para não ficar desgovernado como está hoje. Dei várias ideias, eu tentei muito ajudar o Baiano, mas o Baiano não escuta ninguém. O Baiano é louco, no meu ponto de vista é um louco, ele não escuta ninguém, o secretariado dele, você vê que, poxa, o secretariado dele é uma visão do inferno. Vamos ser sinceros, não tem jeito. Tadeu, põe uma coisa na sua cabeça, se você quiser progredir, ser um grande administrador, você, Luiz, Dimas, você tem que se cercar de gente capacitada e inteligente para você evoluir. O grande líder se cerca de pessoas capacitadas e inteligentes, entendeu? Não é o que eu vi na atual administração. Aí eu fui me decepcionando. Não teria sido que vocês repetem o emprego com a secretaria? Não, eu não preciso de emprego de prefeitura, não. Nossa, eu tô longe de emprego de prefeitura. Eu nunca precisei de emprego de prefeitura. Minha mãe é bibliotecária. Eles arrumaram essa história que a minha mãe queria ser vice dele. Ele arrumou. Ele é arquiteto do mal. Ele é arquiteto do mal, ele que arrumou essa história de que a minha mãe queria ser vice dele. Nunca a minha mãe quis ser vice de Baiano. A minha mãe sabe com quem estava lidando. A gente tinha restrições, mas a gente não tinha opções. Hoje a gente tem restrições, mas a gente tem opções. Eu não tinha quem votar até então, quando eu saí candidato. Eu não tinha quem votar. Hoje eu tenho, eu vou votar em mim. Hoje eu tenho a minha opção, que sou eu mesmo. Porque senão, Arcos nunca vai deslanchar, Arcos nunca vai crescer, vai ficar nessa política de Vila Boa Vista e boteco. Então quer dizer que essas críticas e colocações não tem nada a ver de emprego, nada, essa frustração. Tudo mentirada, não tem frustração. Todos nós temos nossos negócios, nenhum de nós depende de prefeitura, Tadeu. Muito bem. Professor Dimas, passa a bola para você agora, fique à vontade para as perguntas relacionado a qual tema que você quiser. Dimas. Tadeu Nunes, boa tarde. Júlio César Ribeiro de Oliveira, meu ex-aluno, seja bem-vindo. Luiz Marafé, que é meu colega de bancada, ouvinte da Rádio Cidade. Eu quero até deixar aqui uma coisa que ficou pendente, que a bela Stephanie, filha do Tadeu, também está aqui no estúdio. Inclusive, quando a audiência aqui, a gente percebe quando a Stephanie vem, é porque é muito telefonema, então vai entupir o telefone, então ela vem daquele suporte técnico. Então, Stephanie, seja bem-vinda. Júlio César Ribeiro de Oliveira, aliás, Tadeu, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para derrubar ninguém, nem Lécio, nem nenhum dos candidatos, nem o Baiano, nem o Dr. Roberto, nem o Júlio César Ribeiro de Oliveira. Respeito todas as perguntas que os meus colegas fizerem, claro, é o meu estilo. Júlio César,
Se você me permite também, Paulo Marques de Oliveira, eu tive ali ao lado do Paulo, que nós fazíamos um jornal chamado Arcos, e foi na administração do Paulo, João Evangelista, Laércio, eu, o Alexandre, aquela galera toda. Projeto Brenan, que o Paulo implementou aqui, pouca gente sabe. Trouxe Dona Maria do Carlos Frias, que Deus a tenha. Né, Diego? Só gente inteligente. Exatamente. Paulo Marques tem essa vantagem. Ele se cercou de gente muito inteligente. Pode ter certeza. Isso aí que você está falando, você sabe quem é Laércio, você sabe quem foi Brenan, Maria do Carlos Frias, João Evangelista, só gente inteligente. Talvez mais inteligente do que o próprio Paulo Marques, entendeu? Pessoas de uma inteligência que eu me invejo até, sabe? Tanto é que Tadeu, iniciou-se uma administração que foi registrada através de mídia impressa. Foi Paulo Marques de Oliveira que teve o jornal O Arcos, que era paralelo à administração dele na época. Tanto é que nós temos os 4 anos de Paulo ali registrado. Tudo bem. Mas Júlio César, Jean Piaget, que Dona Maria Frias, também, que era... que eu conheci mais de perto também, que realmente era uma sumidade, tanto é que fez curso na Sorbonne, na França. Bom, para arrematar. Resumindo, vamos ser objetivo das perguntas, porque senão um candidato está perdendo tempo. Isso, Tadeu Nunes. Eu gostaria de perguntar ao Júlio o seguinte, não é nenhuma pergunta capciosa, não é nada para te constranger, mas o seu plano de governo, aliás, se você o fez muito bem, não é muito parecido com aquela administração que seu pai, Paulo Marques de Oliveira, foi um dos melhores prefeitos que Arcos já teve, um divisor de águas, implementou naquela época? O plano de governo que eu fiz, inclusive eu fui um dos mentores, ou talvez o mentor principal desse plano de governo, mas ele reflete a minha personalidade. Ele reflete o que eu penso. O que Paulo Marques pensou para Arcos talvez seja muito do que eu penso para Arcos, certo? E eu vivi a escola de Maria Frias, vivi a escola do Arcos, eu vivi tudo aquilo. Esse é o filme da minha vida, como o Cinema Paradiso fala, né? Eu vivi o cinema, a era de ouro do cinema eu vivi aqui em Arcos, os anos 70, 80 e 90. E de 90 a 2010 eu ainda vivo o cinema e o filme da minha vida é a administração de Paulo Marques de Oliveira. Tem muita coisa daquilo que Paulo Marques fez e daquilo que Paulo Marques deixou para ser feito para os próximos prefeitos e eles abandonaram. Eu não sei se você sabe, no primeiro governo do Plácido, posterior ao Paulo Marques, o Plácido rasgou e jogou fora o plano Arcoense de estudo socioeconômico. Entendeu? Ficou na saudade. Até hoje não foi implantado. Um plano de 1982 até hoje não foi implantado. A prefeitura tem a estrutura e a organização que tem até hoje, graças a Paulo Marques. Só que ela precisa de ser reorganizada, reestruturada. Nós estamos vivendo hoje o fim daquela era. Ok? E isso, o meu plano tem muita coisa do tempo de Paulo Marques. Por quê? É o filme da minha vida. E eu, modéstia à parte, eu sei muito sobre administração pública. Luiz Marafelli, a sua pergunta. Boa tarde, Júlio. Eu vou abordar logo de início 2 temas da sua entrevista. Em primeiro lugar, na última entrevista que você deu o senhor deu numa outra emissora, o senhor usou no meu entender, palavras duras, palavras fortes contra o magistrado da comarca de Arcos. Eu entendi que foram palavras duras. E o senhor mesmo se referiu que o magistrado usava 2 pesos e 2 medidas, que estava demorando no julgamento dos vereadores e do prefeito, no processo de improbidade administrativa, mas que ele foi ágil e foi rápido em condenar o seu irmão Antônio Vitor e a sua própria pessoa, como o senhor sinaliza para mim agora. A pergunta o senhor se incomodaria em responder
o porquê do motivo da sua condenação? Eu julgo a minha condenação da minha família, de todas as pessoas boas que me cercam, que eu tenho muitas pessoas boas me cercando, minha família, eu julgo perseguição. A justiça também às vezes persegue as pessoas. Eu sou um perseguido. Meu irmão foi um perseguido. Somos perseguidos. Por isso que teve aquele grito de indignação da minha parte para com a justiça. A sua condenação, então, houve cunho político? Acredito que sim. Certo. E, candidato, o senhor se referiu aí à criação de um centro de hemodiálise e de uma UTI. Primeiro eu vou informá-lo que a hemodiálise, não sei se o senhor sabe, eu estou no processo de fazer hemodiálise. Então eu já olhei, já estudei, já consultei órgãos superiores a respeito da criação da hemodiálise em Arcos. E o mais difícil, candidato, numa instalação da hemodiálise é a carta de concessão do governo do estado. E ela não se faz unidade de hemodiálise com menos de 10 máquinas. O governo não libera. E esse custo de uma sala com 10 máquinas é de 1,5 milhão. Pouco, né? Eu achava que era 800 mil reais. Não, a última informação que eu tive era de 835 mil reais. É a informação que eu tinha. Tudo bem, que seja 1,5 milhão. Correto. 1,5 milhão foi a que foi construída em Campo Belo e recentemente inaugurada. Agora, a UTI, eu também fui atrás, corri atrás, porque eu acho um problema sério, como o senhor também acha. O senhor sabe, o senhor tem conhecimento de quantos médicos, no caso da UTI, o mínimo liberado pelo SUS são 10 leitos. O senhor se referiu a 18 leitos. O senhor sabe quantos médicos é necessário para manter uma UTI com 10 leitos? Aproximadamente uns 40 médicos. Para manter uma UTI, Direitos 4 em cada leito, rodando os turnos. Seriam 14 plantonistas. Certo. Para uma UTI com 10 leitos. Ok. Agora, se ela tiver 11 leitos, um só a mais, é preciso passar essa equipe para o dobro. 28. Isso. Perfeito. Então, o senhor, e a grande Lagoa da Prata está com a sua UTI fechada, Nova Serrana, Piuí, Formiga, todas fechadas. E exatamente por esse problema, falta de mão de obra, falta de médico para operacionar as UTIs. Como o senhor pensa em resolver esse problema? Luiz, a sua pergunta é excelente. Como que se resolve um problema de mão de obra de médico? Hoje nós temos no país uma grande demanda de mão de obra de médicos. Eu penso da seguinte forma: paga-se bem o médico, faça um concurso sério e traga médicos para a nossa cidade, porque o dinheiro para fazer isso tem. Basta parar de gastar de forma escusa. Basta parar de fazer asfaltamento de 12 milhões em cima de calçamento. Basta gerir bem os recursos e pagar bem os médicos, pagar bem os funcionários da saúde, pagar bem os funcionários da educação. Reestruturar a situação de saúde da nossa cidade. Eu acho isso muito fácil. 18 leitos de UTI, bate naquela situação. Nós vamos ter que ter mais 50 médicos em Arcos. Normalmente, acho isso assim, até maravilhoso ter mais 50 médicos na cidade, porque nós vamos ter um polo de saúde na nossa cidade. E dinheiro, gente, com a renda que a prefeitura tem, 5, 6 milhões, às vezes chega em 7 milhões. Cara, esses caras estão gastando dinheiro de brincadeira, né? Imagina, nem sei como que estão gastando tanto dinheiro. Ô Júlio, a pergunta que eu faria justamente em relação a isso. Nós estamos vendo aí por todo o Brasil um número exagerado de promessas e todos nós sabemos que essas promessas não são compatíveis com a realidade orçamentária dos municípios. Eu estou vendo você dizer contratar 50 médicos, fazer UTI, fazer isso, aquilo. Você tem uma consciência de que o município tem esses recursos para poder fazer isso tudo que você está falando, Júlio? Consciência e sei como fazer tudo isso, porque eu tenho coragem.
Se o povo me der o voto, eu vou mostrar para aquelas pessoas que foram administradores do passado como que se administra uma cidade que tem uma renda mensal de 6 milhões de reais. Eu não estou prometendo, eu vou fazer, eu não estou prometendo. Isso é plano de governo, é compromisso assumido. O candidato Júlio, eu tenho uma outra pergunta para o senhor. O senhor se referiu aí a asfalto julgado sobre calçamento. Eu gostaria de saber do candidato se o senhor teve informações, que o senhor já demonstrou ser uma pessoa bem informada. Desculpe. O senhor, como despachante, contador, o senhor sabe muito bem que os grandes desfalques, são feitos em centavos, né, para se mascarar, para que ele não seja descoberto. O senhor teve algum tipo de informação, se houve, por parte do Legislativo, uma fiscalização sobre a espessura desse asfalto que está sendo jogado nas ruas, com o contrato que a Prefeitura fez e com o realizado? Da parte dos vereadores não houve fiscalização alguma. Não existe fiscalização. Os vereadores atuais, eles não fiscalizam nada. Eles estão preocupados com o salário deles, que teve aumento agora, caiu no bolso deles lá pro dia 30, todo dia 30. E da parte dos fiscais da Prefeitura, código de posturas, plano diretor, nada disso foi obedecido. Dizem, me foi informado, me foi informado. Eu não sou homem de ficar falando sem ter conhecimento e saber da verdade. Foi feito o asfaltamento calculando base, tudo, e foi julgado em cima de calçamento, o asfaltamento em cima de calçamento. Então, eu acho que o valor da preparação base, a terraplanagem mínima de preparação para receber o asfalto, eu acho que esse valor foi incluído como despesa, mas ele não foi feito, ele não foi gasto. Aonde foi esse dinheiro eu não sei, isso deve estar na mão de alguém. Ô candidato, você falou a respeito de legislativo, de executivo. Eu tenho visto dos programas de rádio sua proposta de dizer que você vai reduzir o valor do salário do prefeito e também dos vereadores. Mas o executivo tem poder para isso, para diminuir o salário de vereador e do prefeito? Isso se chama, eu não sei se você sabe, eu até não gosto de falar sobre isso, porque eu não gosto do cidadão que implantou isso, que se chama Aécio Neves. Eu não gosto dele. Acho ele um cara pernicioso para Minas Gerais. Se chama choque de gestão. Basta fazer um choque de gestão na administração pública da cidade de Arcos. Choque de gestão. É simples. E é legal. Ô Dimas, alguma pergunta relacionada à educação, que é sua área, para o candidato? Não, pergunta para discordar do Júlio, com todo o respeito, nós estamos quase terminando os 20 minutos. Nós não podemos comparar a educação do Brasil com a da Etiópia. Então, é o seguinte, nós melhoramos o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nós subimos, nós estamos quase aos parâmetros internacionais. Agora, comparar a educação do Brasil com a da Etiópia, ô Júlio, infelizmente eu tenho que discordar de você. Talvez, professor, por você estar na educação, mas o que tem na educação hoje... Quais são os projetos? Rapidinho, só tem um minuto para falar coisa bem estética para educação. Educação é requalificar totalmente o professorado. Para falar em um minuto seria isso. Agora, que o índice de educação no Brasil está mais baixo do que o da Etiópia, está, Dimas. Eu vou te trazer dados para te comprovar isso. Tem pessoas morrendo na Etiópia que passam fome, por falta de comida, que lá tem um deserto, aqui não tem um deserto. Só que essas pessoas que estão morrendo sabem falar 3 línguas, inglês, francês e o português. As coisas mudam, né? Agora, o IDEB, o Ministério da Educação e Cultura no Brasil vive de propaganda enganosa. A turma do PT é profissional em propaganda enganosa. Eles vão fazer até levar o astronauta à Lua de novo. Muito bem. Estou encerrando aqui o segundo bloco. Está faltando alguns segundos. E daqui a pouquinho, a seguir, nós vamos partir, Júlio, para as entrevistas dos ouvintes. Nós, como somos democráticos, nós vamos
dá a opção para você. Você quer que seja por escrito ou você deixa o telefone tocar para as pessoas falar ao vivo? Da forma que você achar melhor para você. Não, pode ser telefone aberto, pode escrito, de qualquer forma eu estou aqui para responder. Então a partir de agora então você vai ligar o 3351-2100 e você vai fazer a pergunta ao candidato. Ressaltando que nós temos aqui o identificador de chamadas. Se você estiver querendo com maldade ligar usando outro nome para poder fazer agressões ao candidato ou qualquer outra pessoa, eu já quero preveni-lo que nós temos aqui o identificador de chamadas. Eu certa vez aqui, está zerado, viu, Júlio? O tempo seu não está contando. Eu certa vez aqui, eu tirei pessoas do ar, que as pessoas ficam criando nomes para poder difamar os outros e eu não compartilho com isso. Então, se você quiser ligar, fazer pergunta ao candidato por escrito ao vivo, a partir de agora você já pode ligar. Vamos seguir aqui então, Júlio, enquanto a gente espera as ligações, vamos aqui um rápido intervalo e a gente volta para conversar com o candidato a prefeito de Arcos, Júlio César Ribeiro.